Beleza, gente? Meu nome é Cláudio Pinheiro, sou guitarrista da banda Ironia do Destino. Até é bom falar, porque a gente está lançando umas musiquinhas novas no YouTube e essas músicas eu estou liberando devagarinho, né? Só liberei duas, seria um álbum, mas aqui hoje em dia não tem álbum, hoje em dia é só arquivo, mas é um conceito de um álbum chamado Fome. E eu ainda não lancei a música Fome, mas já lancei uma música chamada Carapuça e uma música chamada Solidão 2022, que é uma música, uma versão de uma música muito antiga. Foi a primeira música da gente que tocou no rádio lá para 1987, por aí, 6, 7, por aí. Bem, hoje eu venho falar para vocês sobre mais um pouquinho sobre áudio digital. Eu já falei para vocês que eu sou engenheiro químico, certo? E se eu quisesse analisar uma água de uma piscina, eu pegaria uma pequena parte dessa piscina, dessa água, uma amostra, e analisaria. Se eu quisesse ter uma ideia mais fiel dessa piscina, se alguma coisa que eu quisesse saber dessa piscina, uma contaminação, ou um sal que tivesse muito forte, que a piscina tem muito tratamento, eu teria que fazer várias amostras, certo? Se eu conseguisse fazer 44.100 amostras por segundo, eu teria uma ideia muito mais fiel dessa água, dessa piscina, dessa variação. Eu não precisava levar a piscina para o meu laboratório. Se eu levasse uma amostra, eu já conseguia entender. E a mesma coisa acontece com o som. O som, se eu quiser tirar uma amostra desse som, eu coloco e armazeno no computador. Se eu fizesse 44.100 amostras em um segundo, eu teria uma ideia melhor de como esse som vibra. Essa quantidade de vezes, essa quantidade de amostras ou samplers que eu teria, seria a taxa de amostragem, ou no inglês, sample rate, taxa de amostragem. Essa taxa de um CD seria de 44.100 vezes em um segundo. Isso seria uma taxa de amostragem. Mas eu esqueci de falar uma coisa da outra vez, do outro vídeo sobre áudio digital, que eu não falei, que é essa amostragem eu tenho que ter um número. Isso eu falei. Mas eu não disse que esse tamanho desse número seria uma coisa importante. E é. Porque quando você tem um número pequeno, você tem pouca variação dessa amostragem. Você teria um número pequenininho, até um número um pouquinho maior, para demonstrar o que aconteceu ali naquela amostra. Se eu tivesse um número maior, ou seja, se tivesse uma quantidade de líquido dessa piscina maior, eu teria uma amplitude maior. Amplitude é uma diferença maior de possibilidades para descrever melhor esse som. Isso são os bits. Isso em computador é medido como bit, que é uma palavra digital.
essa quantidade de bits que eu tenho numa palavra digital é também um fator para você entender esse áudio digital. Então eu tenho uma quantidade de amostras, eu tenho uma fidelidade nessa curva maior e tenho um número maior também para poder entender que isso também pode variar bastante e isso também é importante. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, que eu estou com Isso aqui é um equipamento digital, isso aqui é um Zoom MS50G, esse aparelho é muito bom, ele tem mais de 100 efeitos, acho que são 170 efeitos, e tem como você botar quais os efeitos que você quer que ele tenha, por isso que ele se chama Multistomp. Multistomp porque em inglês stomp quer dizer pedal. Pedal é uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que são os efeitos individuais, os efeitos sim separados que você pode ter num pedalboard, que é a parte de você colocar efeitos e tratar o teu sinal de guitarra até chegar um amplificador. Esse aparelho aqui, ele também tem uma taxa de amostragem. Vamos lá ver aqui. Olha lá. Olha como é que ele descreve. Conversor analógico digital, que é essa conversão para eu transformar o áudio analógico para o digital. Ele tem 24 bits, 44 kHz, ou seja, ele faz 44 mil amostras em um segundo com uma palavra de 24 bits, ou seja, tem 24 algarismos para dizer essa amostra, para dar um número para essa amostra, com uma outra característica que eu vou falar para vocês, que chama oversampling. Eu nem sabia se eu falaria do que é um oversampling. Oversampling é que esses aparelhos, eles não trabalham só nessa taxa de 44 mil. Ele, para conseguir entender esse som melhor, ele foi colocado pelo fabricante para ele trabalhar um pouquinho melhor, para ele conseguir entender e suavizar esse áudio melhor. Você tem que entender que 44 mil pontos por segundo é uma coisa legal, mas o som já tem 20 mil, pelo menos 20 mil pontos por segundo. Aí você tem, se tem alguma coisa que varia 22 mil vezes em um segundo, se eu botar em 44, não é uma variação, uma diferença tão grande assim. Isso causa alguma aspereza no sinal. Quando eu boto esse processamento, esse entendimento a uma taxa maior, o que eu estou querendo dizer para esse aparelho é que ele vai suavizar melhor esse entendimento. Não é que ele vai trabalhar com esse oversampling, esse entendimento a mais de sinal. Ele só vai entender na entrada. Depois ele vai processar, ou seja, ele vai trabalhar com esse áudio, que é como esse Multistomp aqui faz. Ele é uma pedaleira digital compacta para você botar no pedalboard. Isso aqui é muito bom. Ele tem uns efeitos muito bons e tem muitos efeitos diferentes que fazem trabalhar legal. E ele trabalha 128 vezes de oversampling. Ou seja, ele dá 128 vezes essa taxa para ele entender essa conversão. Depois ele vai trabalhar com outra taxa interna do aparelho. Entendeu? É diferente. É difícil de entender, mas por enquanto aceita. Eu só fazer um adendo rapidinho, é que
nem o aparelho ele não funciona necessariamente com a mesma taxa que ele faz de amostragem, que eu falo em termos de tamanho de bit. Tem alguns aparelhos que, por exemplo, eles têm 24 bits nessa taxa de conversão, mas só que o processamento interno, ou seja, a palavra interna desse computador, que é o aparelho, que todo aparelho digital é um computador muito próprio para trabalhar com guitarra. Ele trabalha numa taxa diferente, de repente com 32 bits pode ser, ou sei lá, 64, como queira. Bem, para encerrar, na minha formação de guitarrista, eu fui aprendendo muitas coisas, eu aprendi muita coisa quando no tempo que eu não tinha pela experiência própria, claro, e no tempo que eu não tinha o YouTube, eu aprendi muito com a Guitar Player. Pô, teve uma época que eu tinha desde a número 1. Eu ainda tenho algumas até hoje, mas eu tive que me desfazer, infelizmente, quando eu mudei. E eu tinha mais de 100 guitarras, mais 100 de Guitar Players. E Guitar Class, e outras revistas que são muito legais. Bem, eu também passei nos tempos para cá, claro, como todo mundo vê, esses canais todos do YouTube. Tipo assim, eu vi desde o início o Gilney com aquele jeitão dele, falando muita coisa, Roberto Toral, o Alex Machado, o Toral com aqueles coisas mais técnicas, com aquele ouvido bem apurado, com aquela coisa de colecionador de pedais, bem legal. Turbo Guitar, muito legal também. Vamos lá. Aí temos, claro, o Silas, com o Ring of Fire, o Setup on Fire, ele hoje em dia mora nos Estados Unidos e ele tem uma visão bem legal de coisas de ponta, né? Que é bem bacana. Vamos lá. Tem outro canal que é muito legal, que é Thiago Sforcin, que ele dá uma visão muito boa de alto-falante, de amplificadores, tem uma visão muito técnica, ele fala sobre a eletrônica também disso, e é muito legal. Vamos lá. Um que eu adoro, que tem uma explicação muito boa para todas as coisas, e ele falou sobre várias pedaleiras, por exemplo, da Bosch, que eu adoro, o Nando Moraes. Vamos lá. Maurício Alabama também. Outro que eu gosto mais do Segunda Sincera, com o Lucas Reis. Muito bom. Outro canal muito legal é o Quantum Guitars. Pô, bastante técnico. Tem a Sexta da Maldade. Aquilo é bacana. E outro canal também muito legal, que é da Juliana Vieira, que ela é guitarrista do... Você já deve ver esses canais há mais tempo, mas é bom falar, se alguém não vê, fica de olho também. A Juliana Vieira tem um canal muito bom, que fala sobre o dia a dia dela como musicista tratada. Ela gosta de músicos e músicas, é o jeito dela falar. E eu acho bem legal, ela fala sobre equipamento, fala sobre o dia a dia dela como músico. E é isso. Mamãe, deixa eu ver se eu vou ver minha colinha aqui. Vou ver. Ai, e é um cara que eu não posso esquecer. Depois vai ter que dizer que vai ter preconceito contra os gordinhos, que é do Daniel Sonora. O Daniel Sonora tem um canal bem legal. Ele fala de coisas. Ele tem um conhecimento bacana. E fala de coisas que são baratas e coisas que são caras. O que é muito importante, porque eu acho que atualmente está muito difícil de comprar equipamento. As coisas estão muito caras e ele, quando se propõe a falar sobre coisas mais baratas, ele manda muito bem. E ele fala muito legal. É uma visão técnica bem legal. Muito obrigado, minha gente. Dê seu like, se inscreva no canal e tamo junto!